No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Eleições para a Assembleia Nacional na Venezuela do último domingo devem confirmar a retomada do controle de Nicolás Maduro no parlamento do país. Ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez morre em decorrência de um câncer no pulmão 9 meses depois de deixar o cargo. Auditor fiscal citado pela defesa de Flávio Bolsonaro é exonerado da chefia da Corregedoria da Receita Federal no Rio. Programa Faixa Livre completa 26 anos no ar em defesa da soberania nacional e do protagonismo à classe trabalhadora. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 7 de dezembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Além das questões nacionais, como o primeiro turno das eleições municipais em Macapá, após os problemas provocados pelo apagão que atingiu o Amapá durante o último mês, este final de semana ficará marcado pela morte do ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez, aos 80 anos, que liderou o país até março deste ano por conta de um câncer de pulmão. Ironicamente, o ex-mandatário era o maior oncologista do país e atendia seus pacientes nas horas vagas enquanto ainda estava na presidência. Vázquez foi eleito pela primeira vez em 2015 pela coalizão de esquerda Frente Ampla, encerrando a hegemonia dos tradicionais partidos Colorado e Nacional, e foi reeleito em 2015, sucedendo o correligionário Pepe Mujica. As gestões do político foram marcadas pela estabilidade econômica no país, além do avanço em uma série de pautas progressistas, como aquelas que regularam o direito ao aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o consumo da maconha. Até mesmo seu opositor e atual presidente, Luiz Lacalle Pou, lamentou a passagem de Vázquez, dizendo que ele, abre aspas, enfrentou com coragem e serenidade sua última batalha, serviu ao país e, com base no seu esforço, obteve vitórias importantes. Foi o presidente dos uruguaios, fecha aspas. Outros líderes latino-americanos lembraram com tristeza a morte do político, como os ex-presidentes da Argentina, Cristina Kirchner, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Fica aqui registrada a homenagem do Faixa Livre a essa importante figura para o cenário político do nosso continente. Eu gostaria de citar também, neste espaço editorial, uma data representativa para o nosso programa, que completou no último sábado 26 anos de existência e resistência no dial da Rádio Bandeirantes 1360AM, em quase todo o período em que está no ar, com um hiato de pouco mais de 2 anos entre 2014 e 2016, quando veiculamos nosso conteúdo na Rádio Livre. Além de ressaltar a importância do Faixa Livre para a luta dos trabalhadores do nosso país, o programa foi uma iniciativa de algumas entidades sindicais e associativas, com destaque para a Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, em um momento em que o liberalismo começava a dominar o quadro institucional, com a chegada de Fernando Henrique Cardoso ao poder e sua tentativa de privatizar todas as nossas estatais. Além de agradecer a todos os comentaristas que fizeram e fazem a história dessa trincheira democrática, contribuindo para o bom debate, às entidades que seguem nos apoiando bravamente até os dias de hoje e principalmente a vocês, ouvintes,
que nos deixam entrar em suas casas todos os dias e são a verdadeira razão da nossa existência. Diante de todas as dificuldades que o programa tem atravessado nos últimos anos por conta da sua linha editorial independente, eu preciso fazer uma homenagem a todos os que passaram por este microfone, citando especialmente 3 nomes: os jornalistas Ricardo Bueno e Álvaro Queiroz, os primeiros a comandarem o Faixa Livre, e ao nosso querido Paulo Passarinho, que por praticamente 20 anos liderou e ainda lidera esta equipe, afastado por conta dessa excepcionalidade provocada pela pandemia. Eu não posso deixar de citar as nossas queridas Celeste Sintra e Natália Moraes, que fazem um trabalho mais que essencial para que possamos levar o programa ao ar, e dizer também que é uma honra e uma responsabilidade enorme ser atualmente a voz dessa importante ferramenta que serve há tanto tempo como contraponto ao discurso da mídia dominante, defendendo a soberania do nosso país e àqueles que são os verdadeiros donos dessa nação, que é a classe trabalhadora. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o historiador, professor e educador popular, Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia! Primeiramente, quero agradecer demais o convite para estar aqui mais uma vez no Faixa Livre, esse espaço fundamental do pensamento crítico brasileiro. Jones, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Jones, eu gostaria de começar a entrevista te cumprimentando pela inclusão do seu nome nessa lista de detratores do governo, produzida a mando do Ministério da Ciência e Tecnologia, que conta com uma série de jornalistas e influenciadores. Eu queria te pedir também, Jones, por favor, que fizesse uma solicitação a essa empresa para que eles incluam nessa lista o nome de todos nós aqui do Faixa Livre, tá bom? Brincadeiras à parte, Jones, porque só assim para nós lidarmos com esse tipo de assunto. Como é que você recebe a inclusão do seu nome nessa tal lista? Isso te preocupa por conta de algum tipo de ameaça? Te motiva a seguir criticando o Jair Bolsonaro? Qual é a sua reação para esse episódio, Jones? Veja, a lista em si não é tanto um problema. Me parece um caso clássico de relações públicas, né? É comum órgãos públicos, frente a campanhas de lançamentos de projetos e até monitoramento da opinião pública, iniciativas governamentais,
fazer esse processo de mapear as redes sociais para ver o que está sendo dito. O problema é que o governo Bolsonaro não é um governo normal, né? Assim, não é um governo burguês normal. Então ele é um governo que tem no centro, no seu projeto político, a ideia do inimigo interno, né? Dos sindicatos, dos movimentos populares, dos grupos de cultura, dos movimentos de luta contra as opressões, dos partidos políticos de esquerda, das organizações revolucionárias, como inimigos internos a serem perseguidos e eliminados. Aliado a isso, desde a subida do Bolsonaro ao governo, você tem um crescimento no Brasil da venda de armas de grosso calibre, solicitação de licença de caçador para poder portar essas armas, crescimento de matrículas em clubes de tiro, grupos neonazistas e extrema-direita e por aí vai. Me parece que o maior perigo da lista é dar uma coordenada pública para pessoas lidas como inimigas do bolsonarismo e fazer com que esses grupos, né, esses indivíduos que são militantes desse projeto político de extrema-direita, saibam contra quem agir, preferencialmente. Então, esse me parece ser o maior perigo. Até porque, vamos lembrar que o governo Bolsonaro é o governo mais militarizado da história brasileira. Nem a ditadura militar teve tantos militares no governo. E Exército, Marinha e Aeronáutica têm estruturas de inteligência, de espionagem, que estão ali imbricadas com o governo, combinadas com a ABIN, com o GSI, e que operam uma política de vigilância em massa, coisa que inclusive não começou com o governo Bolsonaro, é uma constante na nova República Brasileira, mantida essa lógica dos serviços de vigilância e espionagem das próprias Forças Armadas, operarem numa lógica de um inimigo interno. Foi mantido durante o governo FHC, durante o governo Lula, durante o governo Dilma, só que com o golpe comandado pelo Michel Temer, isso se aprofunda e agora com o governo Bolsonaro ganha uma dimensão ainda mais grave. Então eu diria que o centro do problema temos um governo de extrema-direita com ideário fascista que estimula a partir da base a organização de grupos neofascistas que podem a qualquer momento atuar contra essas pessoas apontadas como inimigas detratores do governo. Fato é, Jones, que esse tipo de ação só confirma o caráter autoritário da gestão de Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que uma situação como essa acontece na gestão do ex-capitão. Nós tivemos lá atrás a produção de uma outra lista de desafetos do presidente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Onde é que esse clima de rivalidade alimentado pelo presidente pode chegar, Jones? Me parece algo absolutamente temeroso. O governo Bolsonaro está num beco sem saída, né? É um governo que vai começar o 2021 com uma crise econômica gigantesca, a economia no buraco total, uma taxa de desemprego que vai roçar os 20%, sem qualquer perspectiva de iniciativa econômica, de política de retomada. O governo Bolsonaro fez um ensaio ali de um keynesianismo conservador e foi logo barrado. Existe uma indefinição no governo em relação à questão do teto dos gastos, né, essa amarração institucional neoliberal. Então é um governo que tendencialmente, a partir do ano que vem, ele vai perder popularidade frente ao caos econômico que vai estar o país. O governo Bolsonaro, frente a uma deteriorização da sua popularidade, a tendência é compensar isso com repressão, com intensificação da perseguição. E a gente tem que considerar que ano que vem nós já teremos a vacina, né, circulando e a possibilidade de movimentação de rua, de movimentos de rua, de protestos em grande escala, vai estar colocada. Então a gente tem um cenário que teremos uma profunda crise econômica, a maior, talvez, da história do país em números de pessoas desempregadas, de crescimento da pobreza, da miséria, da fome, aumento do custo de vida, um governo com popularidade em queda, um governo com ideário fascista, um governo de extrema-direita, com a volta de protestos, a possibilidade de protestos de rua, de movimentação de massas. O cenário que pode se desenhar dali é muito perigoso. A gente não sabe o quanto o governo Bolsonaro
vai conseguir legitimidade institucional e de opinião pública para operar seu processo de repressão. Mas é claro que essa repressão vai vir, embora não esteja bem configurado ainda a dimensão dessa repressão. Jones, passadas as eleições municipais, o tabuleiro político do nosso país se alterou um pouco. A direita travestida de centro ganhou espaço, especialmente o Democratas, o PSD e o Progressistas. A esquerda ficou meio que estacionada, ainda que o PT tenha perdido uma série de prefeituras Brasil afora, não governará nenhuma capital a partir de 2021. O Guilherme Boulos conseguiu um belo desempenho em São Paulo e o Jair Bolsonaro parece que foi o pior cabo eleitoral da história. Como é que fica o cenário político depois dessas eleições mirando 2022, Jones? Politicamente, essa eleição aponta uma tendência de estabilização do sistema político, né? Com a crise que se iniciou com as jornadas de junho, aliás, não se iniciou, foi detonada com as jornadas de junho de 2013, começou uma série de forças de disputar de maneira fratricida a condução do aparelho do Estado e uma própria reconfiguração da camada social que faz a gerência do Estado burguês no Brasil. E aí você tem uma série de quebras das regras do jogo de disputa do governo na República Burguesa e a queima de atores políticos, ataques contra partidos, interferências múltiplas no processo eleitoral, causuísmos jurídicos de todo tipo. Embora esse padrão de atuação ainda esteja vigente, ele vem perdendo força e há claramente uma tendência de estabilização do sistema político burguês, né? Então, reduzir um pouco a força do ativismo judicial, interferindo diretamente nas disputas pelos aparelhos do Estado, um processo de relegitimação dos atores políticos tradicionais da República Burguesa e dos seus partidos, a redução do impacto social do discurso de nova política e de renovação, uma volta de protagonismo político de figuras tradicionalíssimas da política brasileira e por aí vai. Isso se reflete na eleição municipal, né? Vamos lembrar que a eleição municipal se realizou sobre as regras aprovadas pela reforma eleitoral do Eduardo Cunha, que reduz de maneira brutal o tempo de campanha, proíbe coligações proporcional, né, na eleição para vereador, reduz o segundo turno para ridículos 15 dias, o tempo de campanha do segundo turno. Então, é uma eleição que se faz de maneira mais curta e que teve a particularidade da pandemia, o que impediu as atividades de rua, de campanha, e outra particularidade que foi o cancelamento em massa dos debates para beneficiar os candidatos da direita. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Guilherme Boulos ele foi claramente prejudicado, boicotado pelo cancelamento dos debates, sabe? Nesse cenário, me parece que toda a operação que vem sendo construída há muito tempo, mas que ganhou força desde a eleição de Jair Bolsonaro, é trabalhar a ideia que existem dois extremos, né? Uma extrema-direita e o outro uma extrema-esquerda, representada pelo PT, o que é engraçado chamar o PT de extrema-esquerda, e a partir daí apresentar uma solução de centro, uma solução supostamente moderada. E vem todo esse processo de operação de colocar o DEM, colocar o PSDB, colocar o PSD, etc., etc., como centro político. Há também um elemento de uso instrumental do discurso de Ciro Gomes para enfraquecer certos partidos, como o PSOL, até certo ponto, o próprio PT, e por aí vai, como opção de esquerda, e trabalhar para a eleição de alguém com o perfil do Luciano Huck, do João Dória, alguém que se coloque abstratamente contra o autoritarismo, em defesa das instituições, mas defende o mesmo programa liberal de sempre, né? A mesma política de destruição da soberania nacional, das empresas públicas, dos direitos trabalhistas, das políticas sociais, e por aí vai. O cenário político, me parece, que não sai tão desastroso como eu esperava. Considerando a derrota estratégica que a classe trabalhadora vive há quase 10 anos, eu achei que o resultado eleitoral seria pior. Não foi tanto. Ao mesmo tempo, eu também não vejo essa derrota tão grande do bolsonarismo como se fala, até porque o bolsonarismo ele não conseguiu se constituir enquanto movimento político. Ele é um conjunto difuso
de ideias, de valores, de perspectivas, de visões de mundo, que é aglutinado pelo líder carismático Jair Bolsonaro, que não conseguiu constituir movimento próprio, orgânico, nem sequer partido político. Então os partidos, por exemplo, o PSL cresceu muito, o Patriotas cresceu muito nessas eleições. Os partidos que abrigam candidatos identificados com a extrema-direita, com os valores culturais e morais reacionários do bolsonarismo, esses partidos cresceram. Claro que não cresceram tanto quanto partidos como o PSD, mas eles cresceram. Então, o que sai disso, me parece, a esquerda saiu bem ruim, mas eu achava que seria pior. Acho que o resultado não foi tão ruim, considerando o nível de derrota histórica, estratégica que vive a classe trabalhadora. Se fortalece a tendência à estabilização do sistema político, em que a ideia é manter o programa liberal na economia, ainda que sem os arroubos do bolsonarismo, uma solução estabilizadora, e o bolsonarismo não sai enfraquecido tanto assim, mas confirma a tendência da dificuldade orgânica de se constituir enquanto movimento, enquanto estrutura, enquanto partido, uma dependência da figura carismática do Jair Bolsonaro, o que ao mesmo tempo é uma força e uma fragilidade do bolsonarismo. É uma força porque, enquanto movimento não orgânico, ele tem uma flexibilidade de ação muito grande em torno desse líder carismático, e ao mesmo tempo faz com que um conjunto de forças que orbitem em torno do bolsonarismo possam tranquilamente mudar de órbita e abandonar o personagem Jair Messias Bolsonaro quando ele não tiver mais a popularidade e a aprovação popular que ele tem hoje, por exemplo. Por ocasião dessas eleições e do cenário colocado em nosso país, Jones, o Ciro Gomes deu uma entrevista ao site UOL onde ele foi muito claro a respeito de suas intenções e seu projeto político. Ele disse o seguinte, abre aspas, o futuro, do meu ponto de vista, pede o encerramento da ilusão neoliberal e a formulação, em um ambiente muito difícil e complexo, de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto, para ser viável, tem de tomar uma parte do centro político da sua tradicional relação umbilical com a direita. O que vou fazer, à luz do dia, na frente de todos, é tentar capturar um pedaço de centro-direita para uma ampla aliança na centro-esquerda. Se eu conseguir isso, vou ser o próximo presidente do Brasil. Se não, eu boto a minha viola no saco e vou ser um livre pensador. Fecha aspas. O Ciro escancarou que ele não é um político de esquerda e que vai partir para um grande acordo nacional, só que tentando se livrar das práticas neoliberais. Ele chamou essa composição de complexa, Jones. Eu digo que ela é impossível e intelectualmente farsesca. Como é que você analisa esse posicionamento do Ciro Gomes? Eu acho que o Ciro Gomes está num processo de fim de carreira melancólico. Porque o Ciro ele escolheu uma tática de demarcação com o PT que acabou alienando ele de vários setores da esquerda, setores inclusive que votaram nele em 2018 e se empolgaram com o seu programa, compreendendo que ele ficou à esquerda do Haddad, no discurso político, no programa político, e eu acho que ficou também, percebe? E aí ele, com esse discurso de crítica moral, muito parecido inclusive com um estilo UDN, que o Brizola tanto criticava, né? O Brizola chamava o PT de UDN de macacão. O Ciro Gomes incorporou uma coisa meio UDN, um discurso centrado na moral, tirando a centralidade das diferenças de economia política que ele defendia em 2018 durante a eleição, e acabou se alienando de uma grande parte da esquerda e entrou numa estratégia que não faz sentido. Porque, note, para partidos como o DEM, PSD e por aí vai, apoiarem Ciro Gomes na eleição de 2022, tem três condições básicas. Primeiro, ou Ciro Gomes constrói um arco de aliança de partidos gigantesco que faz com que esses partidos orbitem em torno de Ciro por força de gravidade de máquina eleitoral, de força eleitoral. Isso não está colocado. O PDT vem construindo uma aliança com Rede e PSB. A Rede teve um resultado trágico nessas eleições, perdeu praticamente metade dos seus votos se comparado com a eleição de 2016. A Marina Silva tem cada vez menos expressão no cenário político, então, assim, a Rede, enquanto máquina eleitoral, está cada vez mais irrelevante.
O PSB não é um aliado confiável, até porque o PSB, na prática, ele não é um partido político, ele é um ajuntamento de interesses regionais que tem seu foco de direção em Pernambuco. Toda a política nacional do PSB está subordinada à reprodução do controle da família Campos, da máquina do governo do estado de Pernambuco. Então, o Paulo Câmara, que é governador, que em 2022 vai ter que fazer o seu sucessor, tem um governo muito mal avaliado, tem o desgaste de estar 16 anos no governo, o PSB aqui de Pernambuco, e a tendência, frente à crise econômica que vai se intensificar e muito a partir do ano que vem, é uma dificuldade muito grande do PSB conseguir fazer o sucessor do Paulo Câmara. Para isso, o PSB ele vai depender, por exemplo, de um apoio do presidente Lula, porque Lula continua sendo uma figura ultra popular em Pernambuco, ultra popular, e o apoio do Lula ao candidato do PSB vai fazer muita diferença. Não tenha dúvida que o PSB, se vê dificuldades de conseguir fazer o sucessor do Paulo Câmara e precisar do apoio do Lula para se fortalecer eleitoralmente, o PSB abandona o Ciro Gomes no instante e vai se agarrar com o PT de novo ou ficar neutro na eleição nacional ou então fechar com o PT. Então, note, esse bloco de alianças do Ciro é muito frágil. Aliado a isso, o Ciro não está com perspectivas de chegar com uma força, uma expectativa de voto muito grande no começo da eleição de 2022. O Ciro ele deve ter uma entrevista falando que se ele chegar com 15% de expectativa de votos, ele consegue atrair o DEM, o PSD e uma parte do Centrão. Veja, Ciro nunca começou uma eleição com 15% de expectativa de votos. Nem no auge dele, 98, 2002, ele começou com um patamar tão alto. O patamar médio que Ciro começa é de 8 a 10% de expectativa de votos. Eu duvido que em 2022 ele comece com esse patamar tão alto, 10%. Até porque em pesquisa recente, antes da eleição municipal, o Ciro estava empatado em expectativa de votos com o Flávio Dino, com 4%. Flávio Dino nunca se declarou candidato, é governador de um colégio eleitoral minúsculo, como é o do Maranhão, e estava empatado com o Ciro Gomes, percebe? Aliado a isso, além da viabilidade eleitoral desse projeto, que eu não consigo ver, Ciro tendo força eleitoral suficiente para atrair esses setores da direita neoliberal tradicional, tem um problema que é de governo. Veja, qual é a diferença então do projeto do Ciro Gomes para o projeto do Lula e do PT em 2002? A justificativa do PT com o Zé Alencar na vice e a aliança com os partidos fisiológicos ali menores e depois o abraço com o PMDB era rachar a esquerda para fazer um governo de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Desculpa, rachar a esquerda não, rachar a direita, se aliando com a parte da direita para fazer um projeto de desenvolvimento social e econômico, né, isolando o que seria o núcleo da direita neoliberal, o PSDB e o DEM. Aí o Ciro agora defende isolar uma parte do PMDB, não toda, se aliar com o DEM, até inclusive se aliar com o PSDB. Eu dei uma entrevista para a revista Época falando disso. Então vai fazer um bloco de alianças que, na sua composição, não difere em nada do bloco de alianças formado pelo Lula na sua primeira eleição e que talvez esteja até à direita daquele bloco. Então dá para esperar um governo diferente do que foi o PT, um melhorismo, políticas sociais importantes, avanços em setores da educação, da cultura, redução da fome. Sabe, tudo isso é possível? Agora, dá para esperar alguma transformação estrutural desse projeto político? Não. Dá para esperar, por exemplo, revogação do teto dos gastos e da contra-reforma trabalhista, da contra-reforma da Previdência? Alguém de verdade imagina o PSD, o DEM e o PSDB apoiando no Congresso e no governo, a partir de possíveis ministérios, a revogação do teto dos gastos, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência? Sabe? Então, assim, é um projeto que eu vejo que não se viabiliza eleitoralmente e se por um acaso conseguisse viabilizar do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político concreto, não vai diferenciar em nada do que foi o petismo no governo federal. Ou seja, é mais do mesmo.
Há alguma possibilidade de rompimento com essa lógica neoliberal que está colocada, Jones, pelas vias institucionais? Você acha possível que uma figura do nosso quadro político seja capaz de encerrar com essa trajetória de entrega do Estado Nacional? Veja, a possibilidade existe, né? A eleição de São Paulo, com Guilherme Boulos, o Guilherme Boulos claramente se colocou contra uma lógica de governança municipal neoliberal. Ele negritou que coisas como previdência social são direitos sociais que não podem ser pensados na lógica empresarial de um caixa, de uma empresa. Colocou a questão de uma governança popular afastada de uma perspectiva tecnocrática com participação das pessoas, dos movimentos populares. Defendeu a inversão de prioridades orçamentárias para atender as necessidades da periferia. Enfim, recusou esse discurso, né, terrorista de austeridade, que é um discurso fundamental para legitimar a lógica de governança neoliberal. O problema é que o conjunto das forças de esquerda no Brasil, que defendem um projeto de revolução brasileira, que defendem um projeto revolucionário, que rompa essa lógica neoliberal e que realmente coloque um projeto radical de transformação do país, elas são pequenas. Esse é o primeiro problema. São forças políticas muito pequenas. E segundo, que não conseguem se unir, né? Iniciativas unitárias. Então você tem um conjunto de forças dispersas que está cada um meio que cuidando do seu, em muitos aspectos tentando ganhar um sindicato ali, um sindicato acolá, uma base de movimento estudantil, uma base de movimento cultural, eleger um parlamentar ali, outro parlamentar acolá, e que não conseguem se articular num projeto nacional. Não existe hoje, por exemplo, uma articulação nacional de frente unitária em defesa de um projeto de revolução brasileira. Então esse conjunto de forças dispersas, que já é mais fraca se comparado com essa centro-esquerda que está institucional, PT, PCdoB, e por aí vai, ela não consegue se impor enquanto programa, enquanto projeto político, um projeto político radical que avance para além disso. Os próximos anos, eles estão colocados dois desafios centrais para quem é socialista, comunista, marxista, nacionalista revolucionário, que é, crescer em termos de influência social e ter cada vez mais peso nas disputas políticas da sociedade. Segundo, é conseguir travar, ainda que minimamente, ações unitárias que garantam peso na luta de classes no Brasil. Se a gente continuar com o crescimento no ritmo atual, sem imprimir um sentido de urgência histórica, o quadro vai ser influências locais, né, exitosas até em muitos aspectos. A UP, por exemplo, o novo partido, a Unidade Popular pelo Socialismo, foi muito bem nas eleições, considerando que é sua estreia. Chegou a ter candidato mais votado em cidades, não conseguiu entrar por causa da questão do coeficiente eleitoral. O PCB vem tendo um crescimento também muito importante no movimento estudantil, no movimento sindical, nos movimentos de cultura, expansão para várias cidades em que não tinha bases. Mas assim, esses crescimentos isolados dessas organizações, se eles não se acelerarem e se não combinarem esforços, vai ser difícil a gente construir uma alternativa antineoliberal com peso de massas. Acho, inclusive, que tem um peso histórico muito grande dos dirigentes do PCB, da UP, da Unidade Popular pelo Socialismo, e de outras organizações inclusive dentro do PSOL, como Brigadas Populares, Subverta, Raiz Popular. Essas organizações deveriam sentar, conversar e começar a construir estruturas de mobilização e ação política unitária a nível nacional para conseguir realmente forjar um campo de referência. Um campo nacional, popular, revolucionário, que consiga realmente pautar com peso um projeto antineoliberal, revolucionário, com horizonte socialista e que incorpore demandas mais recentes, como a demanda ecológica do debate sobre ecossocialismo e por aí vai. Enquanto essas ações unitárias não forem pensadas e executadas, e não se imprimir um senso de urgência histórica maior no crescimento dessas organizações, seu esforço de ampliação de bases sociais, um projeto antineoliberal com peso no Brasil vai ser muito difícil. Eu gostaria também da sua opinião para os rumos do governo de Jair Bolsonaro, Jones. Após quase 2 anos de mandato e atravessado por uma pandemia, com uma economia em cacarecos, cercado de polêmicas, era o que você esperava lá em janeiro de 2019? Eu esperava
que o governo Bolsonaro fosse ter capacidade de criar um partido político e dar uma forma mais concreta a esse movimento de extrema-direita. Eu imaginava que Bolsonaro ia figurar como uma espécie de líder carismático que de cima para baixo, a partir da máquina do governo, iria organizar suas bases sociais. Isso não aconteceu. Bolsonaro se mostrou incapaz de o fazê-lo e se adaptou a um conjunto disperso de forças que têm interesses particulares, que estão ali articulados dentro do governo, muito mais usando ele como um símbolo maior de um projeto, só que na prática, Bolsonaro ele não controla cada um desses componentes desse projeto, né? Então, o financismo do capital, representado pelo Paulo Guedes, os interesses do partido fardado, representados pelas Forças Armadas no governo, o conjunto de interesses das igrejas evangélicas fundamentalistas e dos mercadores da fé, representados ali pela Damares e outras figuras, o conjunto dos interesses do agronegócio, madeireiros ilegais, latifundiários e por aí vai, representados no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério da Agricultura, enfim. Esse conjunto de interesses, o Bolsonaro ele não conseguiu articular eles num movimento ou num partido que ele controle. Isso faz com que o Bolsonaro, como eu disse, ele tem uma liberdade de movimento muito grande, porque ele não tem que dar conta de um partido, de um movimento articulado, mas ao mesmo tempo faz com que ele seja muito frágil, porque ele depende basicamente da sua popularidade. A popularidade dele acabar, ele acabou enquanto figura. Ele não tem uma estrutura. Ele não é como um Lula, que quando caiu em desgraça, foi preso, encarcerado de maneira injusta, tinha um partido político, né, dando suporte, lutando, brigando, fazendo política para ele, enfim, sair da cadeia. Isso não existe com o Bolsonaro, né? Ao mesmo tempo, ele está enfrentando uma crise econômica pandêmica gigantesca, que ele conseguiu sair mais ou menos imune nesse 2020, mas em 2021 não vai ter escapatória. Ou o governo faz um giro keynesiano conservador, e aí se arrisca a romper com os setores defensores da ortodoxia, né, financista, da austeridade, da contenção de gasto público, ou ele simplesmente não vai recuperar popularidade. Que os impactos do fim do auxílio emergencial, desemprego em disparada, crescimento do custo de vida, o gás de cozinha, por exemplo, acumula mais de 20% de aumento esse ano. Os alimentos acumulam mais de 20% de aumento esse ano e alguns alimentos em particular acumulam 40% até 50% de aumento. Então o governo Bolsonaro, ele, em 2021, ele vai selar o seu destino. Se o governo Bolsonaro comprar uma briga por um giro keynesiano conservador, abrindo um programa de investimentos públicos, por exemplo, centrado na construção civil, para reativar algum nível de emprego, e investir num programa social de vulto para aliviar de maneira mais imediata a miséria e o aumento do custo de vida, ele consegue uma sobrevida eleitoral. Se não, esses próximos 2 anos vai ser um processo de transição e de briga dessa figura carismática para reproduzir interesses imediatos e manter a família com alguma importância política e eleitoral, até a burguesia tentar operar a sua solução de estabilização do sistema, a sua solução de direita tradicional, apresentada como centro, em 2022. Eu acho difícil o governo Bolsonaro romper com esse financismo. Tudo vai depender da posição dos militares. Não me parece existir uma ala desenvolvimentista conservadora, como existia, por exemplo, na época da ditadura, hoje no Exército, que paute essa mudança de política econômica. Mas esse movimento pode vir porque, considerando que as Forças Armadas estão totalmente identificadas com o governo, toda a queda de popularidade do governo e possibilidade de explosão social, né, de protestos, de contestação, respingam nas Forças Armadas. As Forças Armadas não vão querer saírem como culpadas por um governo trágico que piorou a vida do povo, que entregou índices alarmantes e os maiores da nossa história de desemprego, de fome, de miséria. Então, é um cenário incerto, mas eu acho que 2021 começa a contagem regressiva do bolsonarismo, o que não significa necessariamente que venha algo melhor depois disso.
Jones, o assassinato de Beto Freitas, um homem negro, no supermercado Carrefour, por 2 seguranças brancos, ampliou as discussões no Brasil a respeito do racismo estrutural. Esse é um tema evidentemente fundamental e vem ganhando espaço nos últimos tempos. Eu queria saber de você, como um homem negro e marxista, o que significa o conceito de racismo estrutural em um país massacrado por uma escravidão que se mantém até os dias de hoje, Jones? Veja, nos últimos tempos, o termo racismo estrutural ele vem sendo muito banalizado, né? Os liberais vêm tomando o racismo estrutural como se fosse a ideia de um racismo muito forte, ou então a ausência de figuras negras em postos de destaque no mercado privado e no Estado burguês e só. Eu estou até para lançar um livro ano que vem explicando o que é racismo estrutural, seguindo o modelo daquela coleção antiga Primeiros Passos, um livro bem básico, bem introdutório, mas demarcando muito bem um debate a partir de uma leitura marxista, que é racismo estrutural, e lancei faz poucos dias na minha coluna de vídeo no canal da Carta Capital, está lá disponível no YouTube, né, um vídeo explicando o que é racismo estrutural. Basicamente, falar em racismo estrutural significa dizer que o racismo é constitutivo das relações capitalistas no Brasil, que as estruturas econômicas, culturais, jurídicas, políticas, de poder, de maneira mais geral, elas têm o seu racismo, elas têm o racismo como o seu cimento, seu fundamento. Até o exemplo que eu dei no vídeo que eu gravei para a Carta Capital é como você imaginar uma metáfora que o capitalismo é um prédio e o racismo estrutural são as vigas que garantem esse prédio de pé, que garantem a sua reprodução, né, que garantem o seu alicerce. Então, compreender o racismo enquanto a determinação estrutural do capitalismo dependente brasileiro significa dizer que o Estado burguês, a exploração da classe trabalhadora, a organização do aparato jurídico, a configuração do aparato repressivo do Estado, a configuração da indústria cultural e dos aparelhos ideológicos da burguesia, tudo isso é perpassado e constituído pelo racismo. O que significa que não dá para pensar uma luta antirracista consequente que vá até a raiz do problema, que é o que significa ser radical, né? Ser radical é tomar as coisas pela raiz, sem ser anticapitalista, sem ser socialista, comunista, né? O Malcolm X dizia que não existe capitalismo sem racismo. Se não existe capitalismo sem racismo, se a gente quer combater o racismo, a gente precisa combater as estruturas do capital. A gente precisa defender e lutar por uma transformação radical das estruturas de poder das relações econômicas vigentes no Brasil. Um projeto socialista de revolução brasileira. É claro que não se está dizendo que o socialismo vai por si só acabar com o racismo imediatamente. Mas o socialismo abre a possibilidade histórica de começar a combater de fato o racismo. Um exemplo muito significativo é que Cuba é praticamente o único país nas Américas de origem colonial e que teve escravidão por séculos em que você não vê cenas da polícia matando pessoas negras na rua todo dia. Você não vê cenas como a da Cláudia arrastada no Rio de Janeiro ou do George Floyd morto com um joelho do policial no seu pescoço nos Estados Unidos. Essas cenas não existem em Cuba. Assim como em Cuba é normal você ter médicos, engenheiros, professores universitários, juízes, parlamentares negros, coisa que no Brasil não é. Percebe? O socialismo, a Revolução Cubana abriu uma possibilidade de combate ao racismo que a gente não vê em nenhum país da América Latina, afora Cuba. É claro que Cuba ainda tem racismo, ainda tem muito o que fazer, mas se você compara Cuba com o Brasil, com os Estados Unidos, com Porto Rico, com o Peru e por aí vai, Cuba é de longe o país mais avançado em termos de igualdade étnico-racial. Então, o racismo estrutural significa dizer que a racialização, a discriminação de raça é constitutiva das relações capitalistas e que para superar isso, a gente precisa pautar um projeto revolucionário, um projeto radical, um projeto socialista. Para finalizar, Jones, é possível se falar em igualdade diante de uma classe dominante opressora?
onde as oportunidades ficam cada vez mais raras conforme o escurecimento do tom da pele, onde os espaços de poder são ocupados quase que na integralidade por homens brancos e ricos? Não dá para falar de igualdade de maneira nenhuma no capitalismo. Aliás, não dá para falar de desigualdade enquanto alguns controlam o poder e como a riqueza vai ser produzida e distribuída, e outros, a maioria, não tem um básico. É sempre importante lembrar que o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, nunca erradicou o analfabetismo, nunca universalizou o acesso à água potável, o acesso ao saneamento básico, o acesso à saúde de qualidade, nunca erradicou por um longo período de tempo, de maneira realmente consequente, a fome, percebe? Então a gente tem um país que, historicamente, como diria o grande Nelson Werneck Sodré, é um monumento à desigualdade social, que tem uma classe dominante que monopoliza de maneira brutal o poder, a riqueza e o prestígio social, afogando em sangue toda e qualquer tentativa de transformação, ainda que reformista, não necessariamente revolucionária. A gente só vai conseguir poder falar igualdade no Brasil quando essa classe dominante for tirada do poder e, ao invés de ela afogar o povo trabalhador em sangue, ela seja afogada. Aí sim a gente vai conseguir começar a falar de igualdade no Brasil em todas as suas dimensões. Jones Manuel, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Prazer foi meu querido. Como sempre, é uma honra gigantesca estar aqui no Faixa Livre, esse espaço fundamental da batalha de ideias no Brasil. E estou sempre à disposição. Chamando, estamos por aqui. Um abraço a todas e todos. Conversamos aqui com o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande estarmos aqui para, mais uma vez, termos essa interlocução. Damasceno, eu quero te agradecer por essa nova oportunidade de conversar conosco aqui no Faixa Livre. Damasceno, antes de nós falarmos a respeito dos temas relativos ao direito, eu gostaria de aproveitar a sua condição de ótimo analista político e te questionar a respeito do resultado das eleições municipais. De uma forma geral, como é que você observa o novo cenário político nos 5.569 municípios que tiveram eleições até aqui, já que Macapá ainda não encerrou seu processo eleitoral por conta daquele apagão que tivemos no mês de novembro? Anderson, eu analiso de forma muito positiva. O que nós tivemos foi a recolocação da política como instância de resolução dos problemas da vida pública, da polis, né? A política é o cuidado com a polis, com a cidade, né? Com o país, com o que é coletivo. Houve uma derrota dos grupos radicais de direita, né, não conseguiram emplacar os seus candidatos. Houve uma derrota daqueles que pregavam o reino dos céus como solução, né, para os problemas na terra, né, e parece que a sociedade teve um despertar, né, retomando a política como instância para resolver os seus problemas coletivos, resolver os problemas sociais. Então eu vejo muito positivo. Claro, né, tivemos uma quantidade muito grande, né, de abstenções de votos brancos e nulos, e nós não podemos debitar, né, as abstenções apenas à pandemia, né, mas ainda assim a vitória foi uma vitória da política, né, da retomada da política como instância de solução dos problemas. Porque as outras duas saídas são o autoritarismo do poder conservador, do poder tradicional, do chefe local, do chefe de família, né, do patriarca, né, do mandão local, né, ou o poder do líder que fala em nome de uma divindade. Então, neste sentido, o maior índice de abstenção da história das eleições no município do Rio de Janeiro, né, que chegou quase a 33%, né, e quase 50% da população, aliás, do eleitorado, né, não teve votação válida, né, se somarmos as abstenções com os votos brancos e votos nulos. Mas ainda assim, né, a política, como instância de solução dos problemas coletivos, ela saiu vitoriosa. E a democracia, muito mais ainda. Já dá para traçar um esboço do que nós teremos em 2022 a partir dessas eleições municipais, Damasceno? O Bolsonaro parece que perdeu fôlego, o Guilherme Boulos desponta como força política de esquerda, a centro-direita vai com a aprovação das urnas. É possível apontar algo além da bola de cristal, Damasceno? Anderson, a sociedade brasileira é uma sociedade complexa, ela não é uma sociedade compacta, né, formada de um ou dois blocos, ela é uma sociedade múltipla, é uma sociedade bem plural, né, o próprio país tem uma dimensão de diversidade, né, de identidades regionais e de valores múltiplos. Mas o que permeia, na média, a consciência política brasileira é um relativo conservadorismo. Né? Paulo Mercadante, em 1965, escreveu uma obra muito importante sobre a consciência conservadora no Brasil, e essa é uma referência que nós precisamos ter para analisar o comportamento, né, do eleitorado e da sociedade brasileira. Então, nós temos, né, algo, né, de um componente conservador na formação da sociedade brasileira. Então, nós precisamos estar atentos à formação social, à formação política do povo brasileiro, né, da nossa Constituição como nação e como sociedade. Tomando isto, nós podemos dizer que aqueles grupos radicalizados à direita saíram perdedores, né?
podem, né, num dado momento, obter uma votação expressiva, como uma manifestação de revolta com um determinado, né, momento, mas é um sentimento transitório. E é por conta desses sentimentos transitórios que existem as instituições, né? Os sentimentos transitórios da sociedade não expressam a vontade da sociedade, né? Como nós, num dia de fúria ou num momento de fúria, né, que tenhamos um rompante que não caracteriza a nossa conduta cotidiana. A sociedade também pode ter esse seu rompante, né, e que não reflete o que ela é no seu cotidiano. Então, esses setores mais radicais e que tentaram fazer um certo tipo de discurso, né, esse grupo perdeu. Né? A política foi restabelecida. Agora são muitos grupos, né? São vários aspectos da sociedade brasileira e cada qual, né, vai precisar buscar o que nós vamos chamar em ciência política de arranjo, né? Então os arranjos políticos ainda estão em articulação para 2022. Claro, esse arranjo não tenderá muito à esquerda, né, senão vai ficar isolado, e nem contemplará, né, estes aloprados, né, da extrema-direita, né, porque estes grupos né, nunca tiveram espaço para efetivamente conviverem na ordem democrática, né? Então eu acho que os arranjos, né, que vão pegar, que que vão ser feitos, né, reunindo a esquerda, reunindo o pessoal né, do centro, né, e se existe centro, né, na medida em que nós podemos colocar a esquerda ou a direita, né, mas os mais à esquerda e, né, dos mais à direita, esses que ficam nessa zona cinzenta, né, ampliando o palanque, que conseguirão emplacar as suas proposições de 2022. A questão está, quem vai montar o palanque e quem vai ampliar o palanque, né, para agregar, né, pessoas de um lado ou de outro, né, para poder formar uma maioria ou para formar uma proposta que contemple a maioria do eleitorado brasileiro. Não dá para saber, né? Nós já temos aí algumas tendências se articulando, mas eu vou preferir não me manifestar, né, especificamente sobre nome, sobre candidatura ou sobre partido. Falando agora sobre essa decisão do Jair Bolsonaro em abrir mão do depoimento que lhe daria à Polícia Federal a respeito daquela acusação de tentativa de interferência dele na própria instituição, aquele imbróglio que provocou a saída do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do governo. Diante das circunstâncias, Damasceno, especialmente pela incapacidade retórica do presidente da República e da chance de arquivamento do processo pelo procurador-geral Augusto Aras, me parece que essa foi a melhor decisão que o ex-capitão poderia tomar para se preservar. Anderson, uma testemunha não pode se recusar a prestar o seu testemunho. Uma vez intimada, uma vez designada, né, data ou ajustada a data para, né, que se manifeste, a testemunha tem o dever, né, de falar o que sabe. Diversamente, uma pessoa que é acusada. Ninguém está obrigado a se manifestar em prejuízo, né, da sua defesa. Ninguém, né, está obrigado a se autoacusar. A liberdade de expressão contempla o direito de falar e o direito de silenciar. Então, numa ordem jurídica democrática, num Estado de Direito, aqueles que são acusados, né, de ilícitos ou de qualquer, né, fato ou ato, têm o direito de não falarem sobre ele, né? Nós temos que reconhecer, né, o direito ao silêncio como modalidade do direito de expressão constitucionalmente assegurado, né? Cabe, evidentemente, àqueles que vão analisar, né, o conjunto probatório, né, saber se de outros elementos constantes dos autos, constantes dos procedimentos, constantes dos processos, há elementos para formar uma convicção, né, contrária àquele que é acusado. O silêncio do acusado não pode ser interpretado jamais, né, como confissão de culpa, né? A responsabilidade,
né, por ilícitos, há de decorrer, né, de provas. Né? Eu defendo o direito do silêncio de todo mundo que é acusado. Isso na ordem jurídica. Claro, politicamente, todos nós podemos formar juízo, né, formar as nossas opiniões, né, sobre aqueles que se calam, né, diante de uma acusação, notadamente quando já exista algum indício, né, ou às vezes até prova, né, daquilo que se está afirmando contra a pessoa. Mas nós temos que reconhecer o direito ao silêncio como modalidade do direito, né, de liberdade de manifestação do pensamento, né, esculpido na Constituição da República. Agora, esse inquérito está parado lá no Supremo Tribunal Federal desde o dia 17 de setembro. Ou seja, vamos para quase 3 meses sem que os ministros decidam se o presidente da República poderia prestar seu depoimento por escrito ou teria de responder aos investigadores presencialmente. Me parece que a Suprema Corte, desde que o Luiz Fux assumiu a presidência, caminha a passos de tartaruga, Damasceno. É impressão minha ou você também analisa desta forma? Por que essa lentidão toda? Anderson, essa pergunta faz parte daquelas perguntas que você sempre me faz e que eu, né, driblo para não te responder. Né? Como já te falei em conversas anteriores, eu sou João Batista e um homônimo meu teve a cabeça cortada e servida numa bandeja. Né? Então, como eu preservo a minha cabeça colada no corpo, eu não vou tecer nenhum comentário, né, sobre julgamento, sobre processo, sobre andamento de processo no Supremo Tribunal Federal. Né? Notadamente porque o presidente do Supremo Tribunal Federal é também o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Tá? Então, né, você me desculpe, né, os ouvintes também, né, me desculpem, mas eu não vou tecer nenhum comentário, né, sobre andamento de processo no Supremo Tribunal Federal. Outro tema no qual o STF está debruçado, Damasceno, é essa possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Já houve pelo menos 2 votos favoráveis a esse entendimento, dos ministros Gilmar Mendes, relator da matéria, e do Dias Toffoli. O problema é que isso contraria a Constituição, que não permite a recondução de líderes no Legislativo. Como é que você analisa essa votação lá no Supremo, Damasceno? Há uma enorme pressão sobre os magistrados da Suprema Corte. Anderson, com a proclamação da República, o poder moderador, que antes cabia ao imperador, foi atribuído, pelo menos implicitamente, ao Supremo Tribunal Federal. A ele caberia dirimir, né, determinados conflitos políticos. O Supremo não botou a mão nisso. E quem acabou assumindo o poder moderador na República foram as Forças Armadas, notadamente o Exército. O João Mangabeira dizia que o Supremo foi o poder, né, o Judiciário foi o poder que mais falhou na Primeira República, por não ter desempenhado as funções que lhe competia. Com a Constituição de 88, né, e depois da derrocada do que foi a ditadura empresarial militar, embora se tenham mantido nos seus escombros para voltar num outro momento, o Judiciário ganhou um protagonismo. A Constituição de 88 deu um protagonismo ao Poder Judiciário. E está textualmente na Constituição que o Supremo Tribunal Federal tem por função precípua a guarda da Constituição. Né? O parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição da República, né, disciplina, né, a reunião das casas, né, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, as casas do Congresso Nacional, né, a Câmara e o Senado, a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros, a eleição das respectivas mesas, para mandatos de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então a leitura, né, a compreensão literal do parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição da República, né, nos dá a resposta sobre essa questão da reeleição. Mas o Supremo, né, que ao longo da sua história não desempenhou o poder moderador, né, neste momento de ativismo,
né, judicial, e não é só o Supremo, né, o Poder Judiciário, né, neste momento de ativismo judicial, ele tem feito coisas que talvez os próprios arranjos institucionais acabarão por aparar essas arestas. E aí não é a primeira vez, né, quando definiu o crime de racismo, né, quando criminalizou a homofobia, né, tem expressa regra na Constituição, expresso dispositivo de que não há lei sem crime que antes o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Mas ainda assim o Supremo, enquanto o Congresso Nacional não faz uma lei tipificando o crime de homofobia, o Supremo, né, tipificou, definiu, né, o crime de homofobia. Nós temos tido outras destas práticas do Poder Judiciário. Aliás, esta foi, né, a minha dissertação de mestrado, o tema da minha dissertação de mestrado no ano de 2005, né, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, né, que foi a politização da justiça e até a pessoalização, né, no exercício da jurisdição. Né? É uma questão que precisa ser debatida, né, pela sociedade brasileira, se ela vai atribuir, né, tal poder aos juízes, considerando, sobretudo, né, que os juízes no Brasil não são eleitos, portanto, a fonte de legitimidade do exercício da função dos juízes não é, né, a razão da maioria, a ordem democrática. Né? Eles estão fundados num Estado democrático de direito, tem que ter o compromisso com o Estado democrático e de direito, né? Mas não estão sujeitos às razões momentâneas das maiorias, né? Os sentimentos momentâneos das maiorias. Né? O Poder Judiciário ele tem um outro papel na ordem jurídico-democrática. Mas isso eu acho que é uma questão que a própria, né, institucionalidade, as próprias forças políticas que atuam, né, institucionalmente, vão acabar por encontrar um meio de aparar essas arestas e impedir, né, que nós venhamos a ter no Brasil uma ditadura do Poder Judiciário, né, que, segundo Rui Barbosa, é a pior das ditaduras, que é aquela na qual não se tem, né, para quem recorrer. Falando agora sobre esse, que talvez seja o personagem mais controverso da nossa história política moderna, Damasceno, que é o Sérgio Moro. Não bastassem todas essas polêmicas relacionadas à parcialidade do ex-juiz, agora saiu a notícia do novo emprego do ex-ministro do Bolsonaro, diretor executivo da consultoria Álvarez e Marçal, empresa que tem sede nos Estados Unidos e administra o processo de recuperação judicial da Odebrecht e de outras empreiteiras que quebraram na Operação Lava Jato, que teve Moro como principal artífice. Para não me exceder no comentário, Damasceno, eu entrego logo a palavra a você, por favor. Anderson, não existe neutralidade. Não existe ninguém neutro. O olhar sobre qualquer questão está impregnado dos valores daquele que olha. Mas dos juízes se exige imparcialidade, que é diferente de neutralidade. E da imparcialidade decorre que um juiz não pode ter lado, ele não pode pretender proveito, né, da causa que julga. Isto é que é imparcialidade, não é neutralidade. Né? Porque o juiz tem os seus valores, ele é um ser humano, ele tem a sua formação, ele está inserido, né, no contexto social. Né? Mas da imparcialidade decorre que o juiz não pode pretender proveito da causa que julga. Um juiz que tira proveito da causa que julga ou que visa a obter proveito com a causa que julga, ele é parcial. Né? Então, se um juiz não pode arrematar bens na justiça, não pode advogar na causa, né, que ele julgou, aposenta e depois não pode julgar na causa, advogar na causa que ele julgou. Se ele não pode, que está impedido, né, se os parentes dele ou os sócios dos escritórios onde os parentes advogam não podem advogar onde ele trabalha, na vara, na câmara, no tribunal onde ele trabalha, né, um juiz não pode, em momento posterior, né, à sua exoneração, à sua aposentadoria, né,
vir a trabalhar para aqueles que ele criou dificuldade, né? Então é absolutamente incompatível, né, com o papel de um juiz vir a administrar, vir a ser sócio-diretor, né, de uma empresa como esta estadunidense, a Álvares e Marçal, que administra a recuperação, que tem a administração da recuperação judicial da Odebrecht e de outras empresas, né, empresas que foram levadas à recuperação judicial precisamente por causa das decisões desse juiz. É incompatível, né? Nós estamos diante de um evidente conflito de interesses. Mas este papel de advogado, né, a disciplina sobre a atividade da advocacia, não compete mais aos tribunais. Os tribunais tinham poder disciplinar sobre o juiz Sérgio Moro. Em não sendo mais juiz, os tribunais já não têm mais poder, né, sobre o juiz Sérgio Moro, porque ele não é mais juiz. Este poder disciplinar, este poder, né, ético, né, esse poder disciplinar, né, esse zelo pela ética da advocacia, compete agora à Ordem dos Advogados do Brasil, que é a autarquia, né, é uma autarquia sui generis, mas é uma autarquia, né, que tem a incumbência, né, de velar pelo Estado de Direito. Então cabe agora à OAB, né, no exercício do seu poder disciplinar, né, atendendo aos ditames, né, dispostos lá no Estatuto da Advocacia, vedar essa prática, né? Assim como a Constituição expressamente, a partir de 2004, veda aos magistrados advogarem nos tribunais, nos órgãos que compuseram, sem que decorra, no mínimo, 3 anos da aposentadoria ou exoneração. Portanto, né, o ex-juiz Sérgio Moro não pode advogar, né, em processo no qual ele atuou, né, e notadamente pelo papel que desempenhou, levando essas empresas à situação em que estão, né? Nós estamos diante de uma postura eticamente condenável. Aliás, né, dessa semana, né, eu publiquei sábado um artigo no Jornal Dia, minha coluna, que eu publico, né, a cada 15 dias, um título tratando exatamente disso. Se o juiz Sérgio Moro não enxerga esta concepção, né, não tem dessa concepção, dessa sua conduta, uma conduta antiética, né, se ele não consegue formular esse juízo de valor, né, ele é um ser amoral, ele não compreende, né, o juízo de moralidade. Né? Então alguém tem que lembrar a ele de que isto é uma postura antiética e que ele não pode incidir nela. Damasceno, o que é que a Ordem dos Advogados do Brasil pode fazer diante de mais esse escândalo protagonizado pelo ex-juiz? O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo notificou o Sérgio Moro para que ele não pratique atividade privativa de advocacia aos clientes dessa empresa. A Ordem tem o poder de proibir expressamente que ele trabalhe nessa função? Ou caberia apenas algum tipo de punição caso ele insista nessa história? A Ordem dos Advogados tem o poder, né, de impedir que o advogado desempenhe as suas funções, né, com violação de preceitos éticos, assim como, né, alguma petição que for apresentada, né, a um juízo ou tribunal, né, envolvendo essas empresas, né, cujas dificuldades foram criadas pelo juiz Sérgio Moro, o judiciário também pode reconhecer que ele não tem capacidade postulatória, né, nestes casos, e mandar regularizar a representação para que as peças venham assinadas e para que, né, o exercício profissional seja desempenhado por outro advogado. Né? Mas, a princípio, né, quem tem o poder disciplinar, quem tem o poder de tratar dessa questão é a Ordem dos Advogados do Brasil, né, e ela tem poderes para tratar dessa questão e impedir este exercício profissional. A Constituição é muito clara quando diz que a todos é assegurado o exercício, livre exercício de atividade profissional, observados os ditames determinados em lei, né? E para cada profissão regulamentada tem o respectivo conselho, né, profissional, como tem o Conselho Regional de Medicina, né, o Conselho Federal de Medicina, como tem o Conselho Regional de Engenharia, o Conselho Regional de Arquitetura, regional e nacional, né, porque o país é federado. E aí, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, nacional,
né, e as suas seções estaduais, que corresponderiam aos conselhos regionais dos advogados ou o Conselho Federal dos Advogados. Né? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil tem incumbência ética neste caso e pode impedir, né, esta prática que não se afina, né, que não se afigura compatível, né, com a ética profissional, né, que se exige dos advogados e, notadamente, né, de um ex-juiz. E essa tal lista produzida a pedido do governo federal com o nome de jornalistas e influenciadores classificados como detratores da Damasceno? Eu já reclamei pelo fato de meu nome não ter sido incluído nela. Você também já fez a sua solicitação? Anderson, nós vivemos numa sociedade de controle, né? Os nossos aparelhos celulares, eles são, né, celulares móveis, eles são células que se movem conosco, né, e por onde nós somos rastreados. Né? Hoje em dia, o Sherlock Holmes não teria uma lupa, né, onde ficaria procurando, né, impressões digitais. Hoje em dia o que se faz é buscar impressão digital eletrônica, né? Vai-se, né, a empresa telefônica, né, e descobre por onde a pessoa andou. Né? No caso da Marielle, né, da execução da vereadora Marielle Franco, né, o que estranhou é que os celulares daqueles que são acusados de execução ficaram juntos num mesmo lugar durante longas horas, enquanto possivelmente eles estavam em outro lugar, né, promovendo a execução no centro da cidade. Então, essas pessoas sabiam que elas não poderiam levar os celulares sob pena de serem rastreadas. Né? Então, nós vivemos uma sociedade de vigilância, né? Não existe mais intimidade. Tudo que falamos ao telefone está sendo ouvido ou gravado. Né? Então você pode ficar tranquilo que o seu nome não está na lista que foi explicitada, mas você certamente consta lá de um rol, de um fichário, né, de um arquivo de alguém. Tá? Eu conheço bem essa situação. A arapongagem que nós temos ciência, que era exercitada pelos órgãos de informação durante a ditadura empresarial militar, né, pelo SNI, pelos doicódios, pelos órgãos de informação em geral, hoje está muito mais pulverizado. Né? No Rio de Janeiro tem um monte de gente aí que tem o tal do guardião. Eu cheguei a fazer uma pergunta numa entrevista, e isso está na internet, um secretário de administração penitenciária, né? Falei para ele, se o secretário de administração penitenciária do Rio de Janeiro não tem poder investigatório, o que ele fazia com um guardião, né, lá em Bangu, para ouvir a conversa dos outros. E aí a resposta foi pior ainda, porque ele falou que aquele guardião não era dele, que aquele guardião era do Ministério Público. Né? Então, se você procurar aí Damasceno, Coronel e Guardião, você vai, né, ou vai ver, né, uma mídia com imagem, né, a pergunta e a resposta do coronel, que era o secretário de administração penitenciária. Então, o que acontece aí é o seguinte: não precisa reivindicar a inclusão do seu nome, não, porque certamente, né, você, pela sua postura crítica, né, pela forma como você se posiciona, né, em favor do mundo do trabalho, você está em alguma lista ou em algumas listas elaboradas por estes órgãos de informação que nunca foram desmontados e, ao contrário, né, com as novas tecnologias, eles foram muito ampliados. E hoje eles são tão sofisticados porque tem um negócio de DNA de voz. Basta que você esteja falando ao telefone, notadamente ao celular, que é por onda de rádio, né, ou, né, numa entrevista como esta, que o guardião ou que o outro aparelho lá automaticamente capta no ar, né, a sua voz e passa a gravá-la. Né? Então não precisa nem ficar mais te acompanhando, né, ou colocando jacarezinho nos fios de telefone, como se fazia, né, que faziam antigamente. Para encerrar, Damasceno, eu sei que você não pode falar muito a respeito desse caso, pois ele pode parar nas suas mãos. Mas eu gostaria de saber o que é que pode ser dito sobre essa denúncia do Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro e outras 15 pessoas no episódio das rachadinhas na Alerj.
O MP acusa o filho do presidente da República de chefiar uma organização criminosa que teria desviado 6 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Rio. O que é que você pode nos dizer a respeito disso, Damasceno? Anderson, este caso está subordinado ao órgão especial do Tribunal de Justiça, que é composto pela metade mais antiga dentre os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a outra metade eleita. Eu não componho e nem comporei uma parcela ou outra deste órgão especial do Tribunal de Justiça. Portanto, este caso jamais será julgado por mim. Mas é um caso que está em segredo de justiça. E se eu não posso comentar casos submetidos a julgamento de outros magistrados, igualmente não tenho como comentar um fato, um caso em segredo de justiça. Mas esse caso merece a atenção de toda a sociedade, porque nós temos nele um caso por prerrogativa de ex-função. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não lhe compete julgar caso de um senador que pode ter cometido o crime, mas que não foi durante o mandato de senador. E que não existe mais o foro de prerrogativa de função quando se deixa o cargo. E por isso o caso voltou para o Rio de Janeiro. E se voltou para o Rio de Janeiro, porque quem teria cometido os fatos era o deputado estadual, e não existe manutenção da prerrogativa de função depois que se deixa o cargo, o deputado, o ex-deputado, ele já não ocupa mais o cargo de deputado estadual. Portanto, não haveria aí o foro privilegiado. Então você vê que nós ficamos aí no limbo. Então nem a primeira instância, para onde devem ir todos os casos daqueles que já não ocupam mais os cargos, nem é o Supremo Tribunal Federal, que seria o foro prerrogativo de função do senador. Então ficamos aí nesse meio termo, no Tribunal de Justiça, do órgão especial, e que será julgado em segredo de justiça. Então, o que temos neste caso é essa situação, e a denúncia ainda sequer foi recebida. Vamos aguardar para saber como a justiça procederá neste caso aí. Damasceno, eu quero mais uma vez te agradecer por conversar aqui conosco no Faixa Livre, te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar o meu abraço. Anderson, foi um prazer muito grande bater esse papo aqui contigo e estar mais uma vez com os ouvintes do programa Faixa Livre. Um abraço para todos. Conversamos aqui com o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ, Alexandre Teles. Alexandre Teles, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer novamente ao Faixa Livre pelo convite. É sempre muito bom estar aqui e conversando sobre esse tema relevante. A gente tem visto agora um aumento do número de casos, um aumento da incidência da Covid-19. A gente teve esse período agora de definir o novo prefeito do Rio de Janeiro e, enfim, dos demais municípios, novos vereadores. Então, tem muita coisa nova e a gente está bem apreensivo com o rumo que o governo eleito, enfim, que o governo agora que está em final do mandato do atual prefeito Marcelo Crivella vão tomar nessa pandemia, A gente tem visto uma descoordenação total por parte das esferas de governo. Alexandre, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Alexandre, o Rio de Janeiro voltou a enfrentar um cenário de caos provocado pela Covid-19. Os leitos das redes pública e privada destinados para o tratamento da doença estão com quase 100% de ocupação. Faltam médicos, respiradores. Chegamos a uma situação de eminente colapso no SUS. Quais são as perspectivas, na opinião do Sindicato dos Médicos, diante de gestores nas 3 esferas governamentais que não têm a menor capacidade, essa é que é a verdade, de gerir a saúde pública em meio a uma pandemia? Bom, o cenário de descoordenação, de falta de diálogo, de entendimento, de pactuação entre as 3 esferas, entre os gestores,
tanto do âmbito federal, e aqui citar a superintendência do Ministério aqui no município do Rio de Janeiro, no estado, aliás, quanto a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, isso é muito preocupante. Com esse aumento do número de casos, a gente viu novamente lotarem os leitos de CTI, tanto nas unidades públicas quanto nas unidades privadas, também um aumento na busca por pacientes com sintomas respiratórios, com Covid ou sem Covid, nas unidades de atenção primária, que são administradas pelo município, e a gente não tem visto uma pactuação, um diálogo entre as esferas, né, de governo. Então, uma situação complicada. A gente tem mais de 200 pessoas esperando vaga, né, para um leito de CTI. Nós tivemos a criação dos hospitais de campanha, ampliação de alguns leitos de maneira pontual nos hospitais, mas depois que passou o primeiro pico de incidência, esses leitos foram rapidamente desmobilizados, né? E a gente permanece com muitos leitos fechados dentro das unidades federais. Se a gente for analisar, as unidades federais têm contribuído muito pouco com o combate à pandemia, né? A gente foi dito no início que o Hospital Federal de Bom Sucesso seria uma referência para a Covid-19, teve aquele incêndio trágico, mas é um hospital que há muito tempo sofre com desmonte, sofre com gestores que não dialogam com as categorias, com os profissionais, com falta de investimento em manutenção, falta de recursos humanos. Na esfera estadual, a situação também é muito preocupante. A gente tem a Secretaria Estadual de Saúde, que deveria fazer essa coordenação entre os municípios, que não faz. A gente, inclusive, tem muita dificuldade de regulação, porque um município regula por um sistema de regulação, outro município regula por outro regula por e-mail. Então, é uma situação muito complicada. Leitos fechados também nas unidades do Estado. O Estado rapidamente desmobilizou os hospitais de campanha, então não houve um planejamento visando a possibilidade dessa segunda onda. Fora isso, o Estado, a gente também tem salários atrasados dos profissionais. Então, uma situação muito complicada. Há 8 meses, os sindicatos, não só os sindicatos médicos, sindicatos enfermeiros, sindicatos técnicos e auxiliares de enfermagem, sindicatos enfermeiros, enfim, sindicatos das diversas categorias de saúde, a gente tem ações no Tribunal Regional do Trabalho, a gente só tem conseguido realizar o pagamento dos profissionais por conta dessas ações. São profissionais que estão ali na linha de frente, expostos, sobrecarregados, que não estão recebendo nem o salário e só recebem por causa de medidas judiciais. A rede do município, o município continuou com o Hospital de Campanha do Rio Centro aberto, tem o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que teve um aumento, sim, tinha 18 leitos no início da pandemia, agora tem mais 100 leitos, todos esses ocupados. Mas o município, por outro lado, na gestão do prefeito Marcelo Crivella, fez um desmonte da atenção primária, que são as clínicas de família, os centros municipais de saúde, ou seja, a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, o paciente com sintomas leves, enfim, e até o acompanhamento, a busca ativa, né? Porque o paciente que tem Covid, a gente tem que ficar ligando para ele, para fazer o monitoramento, enfim, atividade de vigilância. Tudo isso foi desmontado, sucateado no governo Marcelo Crivella. A gente caiu de uma cobertura de 70% na atenção primária para cerca de 38%. Então isso é gravíssimo, né? Com demissão de agentes comunitários de saúde, de médicos, de enfermeiros, enfim, extinção de 184 equipes, quase 6 mil profissionais de diversas categorias a menos, né? Então a gente tem esse desmonte na atenção primária, isso com certeza dificulta a estratégia de vacinação e de cuidado dos pacientes com casos menos graves, de monitoramento. Então a gente precisa reverter isso, né? Cada um fazendo seu papel, enfim, e as medidas de distanciamento, de isolamento social que o governo municipal e estadual não tem adotado, né? A gente tem visto a flexibilização está no grau máximo, a vida das pessoas segue como se tudo tivesse normal e o governo pouco tem feito para impedir a transmissão de pessoa a pessoa. Eu vejo muita gente dizendo que há leitos disponíveis em alguns hospitais, mas eles estão impossibilitados de serem utilizados por conta da falta de pessoal, Alexandre. Não há equipes que possam atender pacientes nesses leitos. Explica uma coisa aqui pra gente, por favor, Alexandre. Faltam profissionais capacitados para ocuparem esses postos
Ou o que falta é vontade política para contratar médicos e enfermeiros para salvarem a vida de milhares de brasileiros? Porque no meio de uma pandemia, o gestor público vem com esse discurso de que faltam profissionais de saúde. Bom, uma coisa é certa, a gente não pode afirmar que existe falta de médico no estado do Rio de Janeiro, de enfermeiro, de técnico de enfermagem, psicólogo, enfim, nós temos esses profissionais, a gente tem muitas universidades que formam a cada semestre novos profissionais, enfim, de diversas categorias da saúde. O que falta é uma política responsável de recursos humanos por parte dos gestores do sistema de saúde. Na esfera federal, há mais de 10 anos a gente não tem concurso público para repor esse quadro de funcionários estatutários, então a gente tem um quadro deficitário dentro das unidades federais, que são os hospitais Bom Sucesso, Ipanema, enfim. E aí, até nos institutos, como o Instituto Nacional de Cardiologia, o INTO, enfim, as pessoas sofrem muito há muitos anos, porque são um hospital de alta complexidade e que tem a falta de recursos humanos. Esses recursos humanos, em parte, ele é coberto por contratos temporários, essa deficiência de RH, contratos temporários. O Ministério da Saúde fez um processo seletivo, enfim, em que foram denunciadas inúmeras irregularidades, enfim, estão providenciando novas contratações, mas mesmo assim isso não é suficiente para suprir o déficit de recursos humanos que a gente tem na rede federal. Então a gente tem hospitais com equipamento, a gente tem hospitais com leitos na esfera federal, hospitais de alta complexidade que poderiam estar desafogando não só a fila do sistema de regulação para a Covid-19, mas para outras doenças, outras patologias que as pessoas ficam 4, 5, 6, 7 meses esperando dentro da fila do CISEG ou da plataforma SER, e isso não acontece justamente porque não tem investimento e as pessoas trabalham com contratos precários, na incerteza se esses contratos a cada ano vão ser renovados ou não. Então é uma dificuldade muito grande nesse cenário de conseguir constituir uma equipe, né? E a gente sabe que quanto mais tempo o profissional passa no serviço, isso melhora a qualidade do cuidado, né? Porque equipe, né? Você olha, enfim, outro profissional, você já sabe o que ele está pensando, o que ele quer, enfim, você já tem uma afinidade no trabalho. Enfim, essa é a situação dos hospitais federais, a gente não vê nenhuma proposta concreta para reverter isso por parte do governo federal, não tem anúncio de concurso, enfim, a gente tem inclusive medidas anunciadas pelo governo federal e pelo Paulo Guedes que não vão abrir concurso. Então, a perspectiva para esses hospitais que são tão importantes, não só para o município do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, né? Porque também contempla os institutos como INCA, INTO, enfim, é uma perspectiva muito ruim em termos de política de recursos humanos, né? Na esfera federal, na esfera estadual, aliás, a gente tem também ausência de concursos públicos há muito tempo. Temos um plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários estatutários aprovado, que o governador ele se recusa a implantar, o governador Witzel e agora o governador Cláudio Castro está em negociação, enfim, mas ainda o fato é que não implantou um plano já aprovado e sancionado pelo governo. Então é uma situação muito, muito difícil, né? O governo do estado ele prefere contratar por meio de organizações sociais que estão envolvidas em inúmeras irregularidades. Enfim, quem acompanha a mídia vê todo dia denúncia acerca de esse desvio, enfim, calotes que os profissionais tomam, né, nas verbas rescisórias, que não recebem o seu salário e que os sindicatos, como eu disse anteriormente, a gente tem que ingressar na Justiça do Trabalho para conseguir que esses salários sejam pagos. Então gera uma apreensão muito grande para quem vai trabalhar, se vai aceitar trabalhar nesse vínculo precário, na incerteza se vão receber ou não, e os médicos ainda numa situação pior, sendo contratados por pessoas jurídicas sem direito trabalhista nenhum, né? Algo que foi acentuado com a reforma trabalhista. O município, por outro lado, também não tem plano de cargos, carreiras e salários, sequer aprovado. A gente estava na fase de discussão, isso não foi aprovado, enfim, não foi nem submetido pelo prefeito Marcelo Crivella à Câmara de Vereadores. Paes também, quando foi prefeito, não implantou o plano de cargos, carreiras e salários, então é uma luta antiga, né? A gente tem que rever esse modelo de organização social
e contratar os servidores com vínculos estáveis para a gente conseguir, de fato, que esses serviços funcionem, né? A gente precisa recontratar, mas também pagar, a gente precisa garantir equipamento de proteção individual, que a gente tem visto muita denúncia, muita gente se sente insegura de trabalhar sem EPI. O Sindicato dos Médicos e outros sindicatos têm inúmeras ações para garantir esses EPIs. Então, situação muito complexa, né? Que a gente tem que cuidar também de quem está ali na linha de frente, né? Essas pessoas merecem ser cuidadas, merecem remuneração, enfim, são direitos que estão sendo desrespeitados há muito tempo pelos gestores. Nós tivemos na última quinta-feira, Alexandre, uma reunião entre o prefeito Marcelo Crivella e o governador em exercício Cláudio Castro para tratarem desse cenário caótico da pandemia, especialmente depois de o comitê científico da prefeitura recomendar a retomada de medidas restritivas para impedir o avanço da doença. No mesmo dia, mais tarde, o chefe do Executivo Estadual teve um encontro com o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, onde descartou adotar quaisquer novas medidas de restrição. Ou seja, a tendência é que a situação piore cada vez mais. Vocês do Sindicato dos Médicos pretendem tomar alguma atitude para que as autoridades restabeleçam as recomendações de isolamento social, fechamento de comércio, restrição de aglomerações em praias e demais locais públicos? Bom, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, a gente tem acompanhado junto com as outras instituições da saúde coletiva, da saúde pública, da defesa profissional, essa irresponsabilidade por parte do prefeito e do governador de não rever as medidas de isolamento, enfim, de distanciamento social, mesmo com recomendação dos comitês científicos que eles próprios nomearam, com pessoas, enfim, professores de universidades públicas, enfim, eles não estão revendo. A gente tinha acompanhado, na semana passada eu estive representando o sindicato na audiência pública da Comissão de Saúde da Alerj, que inclusive esse tema foi tratado. Ali, enfim, foram feitas diversas manifestações no sentido da necessidade de rever o distanciamento, já que a gente precisa diminuir o número de quadros, em especial nesse momento em que a gente não tem leitos disponíveis para todas as pessoas que precisam. Se a gente tem 200 pessoas na fila, a gente já tem, então, uma dificuldade de alocar pessoas em leitos, porque a gente tem leitos fechados, tem déficit de recursos humanos, falta de remédios, enfim. Então o governo tem que tomar uma atitude, né, para preservar a vida, porque a gente não quer que mais pessoas morram, a gente não quer que mais pessoas sejam infectadas, enfim. Então essas medidas têm que ser pautadas assim. A gente sabe que tem um dilema aí muito grande que é em relação à economia. A economia, de fato, sofreu muito no pico, enfim, no início da pandemia aqui no Brasil, mas o governo federal adotou poucas medidas para, de fato, proteger as empresas, proteger as pessoas, né? Medidas muito tímidas, perto do que poderia ter sido feito. Então, os sindicatos médicos têm denunciado, a gente tem articulado em todas as esferas que a gente está, né? Alerj, enfim, como conselhos de saúde, que fazemos parte também do controle social. Existem limites, né, obviamente, mas é o nosso papel de fazer a pressão, de fazer o debate, de conversar com a sociedade e com os trabalhadores. A gente tem feito, né, porque, de fato, essas medidas elas têm que ser revistas de uma maneira urgente para a gente conseguir, de fato, conter esse novo pico, né? Alguns falam que é a segunda onda, enfim, não vou entrar nesses detalhes se é a segunda onda, se a gente está no repique da primeira onda, enfim. Isso é um detalhe agora, mas que a gente precisa de fato saber que essas medidas de isolamento e distanciamento são fundamentais, mas que elas têm que vir com contrapartidas do governo para de fato não quebrar a empresa, não falir o micro e pequeno empresário. A respeito da postura da população, Alexandre, ainda que não seja possível culpar as pessoas por esse caos, você não acha que falta um pouco de conscientização para determinados grupos sociais? Nós temos visto cenas de festas lotadas, tanto nas periferias como em bairros nobres. Como você avalia o grau de responsabilidade da população por esse cenário atual da pandemia? É isso, não é porque as pessoas estão entediadas, enfim, entendo que é muito difícil ficar todos esses meses em casa, que as pessoas já estão querendo fazer outras atividades, voltar à vida normal, mas de fato a gente não tem uma vacina,
não ocorreu uma imunização de rebanho, então a gente continua com uma taxa de transmissão considerável, com leitos lotados, e essas aglomerações como festas, praias, isso prejudica, né? A gente vai no Leblon, a gente vê lotações, a gente vai em Madureira, a gente também vê lotação, a gente vê boate funcionando, festas clandestinas, enfim, diversas situações que a gente tem visto, né? Então essas aglomerações estão acontecendo, as pessoas utilizando, muitas não utilizando, aliás, as máscaras faciais, e outras utilizam elas de maneira incorreta, sem proteger nariz, sem proteger a boca, então abaixadas, a máscara, segurando a máscara, só colocam quando passam perto da polícia ou quando vão conversar com alguém, mas na verdade tem que utilizar em todo momento essas máscaras, né, para evitar a transmissão. A pessoa pode ser uma pessoa assintomática. Isso é muito importante. Mas, de fato, quem tem que rever essas medidas, fazer essa discussão, a gente tem um governo, o governo tem que pensar coletivo, a gente já disse isso em outra entrevista, a gente só consegue vencer uma pandemia com solidariedade, né? A pessoa pode achar que ela não vai ficar internada, que ela não faz parte de nenhum grupo de risco, mas ela tem avô, ela tem a pessoa que ela gosta, enfim, que pode não ter esses mesmos fatores que ela, né? Então é importante a gente pensar no próximo, né? A gente usa a máscara para proteger o próximo, a gente lava a mão, enfim, a gente não vai na boate justamente para proteger a pessoa que está próxima a gente. Então essa medida é fundamental, a gente tem que, sim, conversar com as pessoas, tem sentido falta de medidas de educação e saúde com a sociedade, enfim, com a população. Esse desmonte das unidades de atenção primária também prejudicam nesse sentido, porque a atenção primária é um local de excelência para realizar educação em saúde, né? O agente comunitário de saúde, o médico, o enfermeiro, enfim, aquelas pessoas que são do território e que estão identificando, conversando com a população. Então, não tenho visto isso por parte do Ministério da Saúde, da SES e da Secretaria Municipal de Saúde, e com certeza essa desinformação e essa falta de atitude, né? Ou não é falta de atitude, isso é proposital, né? De não fechar, enfim. Isso com certeza prejudica as pessoas. Então a gente tem agora que agir com responsabilidade e com um senso enorme de solidariedade e de cuidar do nosso próximo. E isso envolve não ir à festa, não ir à praia, enfim, não ir a nenhum espaço que seja de aglomeração, né? Então, agora a recomendação é não fazer aglomeração. Alexandre, o governo federal anunciou na semana passada o início de um esboço do programa de vacinação para toda a população do nosso país a partir da chegada da vacina para a Covid-19. O Ministério da Saúde afirmou que esse plano terá 4 fases e os idosos serão os primeiros a receberem as doses do imunizante. A grande questão é que não parece haver estrutura por parte do governo para essa vacinação em massa. Faltam insumos, locais para a conservação dessas vacinas em temperaturas muito baixas. Enquanto isso, o Donald Trump já comprou 1 bilhão de doses e países como Rússia, China e Reino Unido já começam a vacinar as pessoas. Você acha que nós teremos condições de imunizar toda a população no ano que vem, Alexandre? Com uma gestão como essa no Palácio do Planalto? O governador de São Paulo, João Dória, já prometeu que vai começar a vacinar os paulistas em janeiro. Como você disse, falta o básico, né? Falta seringa, falta luva, falta algodão, falta tudo isso para conseguir, de fato, fazer uma imunização em massa. O governo federal, mesmo sabendo que a gente, enfim, que estava em estudos, diversas vacinas, enfim, em estágio avançado, não fez as solicitações, enfim, em grande quantidade desse material e a indústria vai demorar a produzir, né? Ou vai cobrar um preço muito mais caro do que de fato seria. Então, isso é um absurdo, isso mostra uma falta de coordenação do governo federal, mesmo a gente tendo um ministro da saúde que é, enfim, especialista em logística, enfim, que deveria ter previsto essas situações, enfim, isso não foi previsto. Uma outra situação complexa é a falta de refrigeradores, como você bem disse, né? A rede privada tem refrigeradores, talvez seja uma possibilidade de alugar, enfim, requisitar esses refrigeradores para a rede privada, para estar
alocando essa vacina que é para toda a população, mas o governo também tem que comprar outros, né? A gente também, esse desmonte da atenção primária, que é o local onde acontece a vacinação, também com certeza vai afetar e dificultar muito a vacinação em massa, né? Com menos técnicos de enfermagem, menos enfermeiros, uma capilaridade menor da rede, né? Mas fato é que a gente tem uma política nacional de imunização que é referência para todo o Brasil. A gente consegue, como por exemplo aconteceu agora recentemente com a febre amarela, vacinar milhares e milhares de pessoas num único dia na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem essa capacidade de fazer isso. A gente precisa de ter insumo, precisa de, no momento da vacinação também, de reforçar o horário de funcionamento das unidades, né, para quem não poder participar, enfim, no horário que funciona habitualmente, enfim, e de ter, de fato, pessoal e de ter insumos para que isso aconteça, né? Mas nosso programa de imunização ele é referência nacional, uma pena que a atenção primária, que é onde ele acontece, enfim, que tem a promoção e a prevenção incorporada dentro da sua prática, esteja sendo desmontada, né, tão rapidamente no nosso país, com as políticas promovidas pelo governo federal e pelas gestões que passaram pelo município do Rio de Janeiro e pela Baixada Fluminense. Mudando de assunto, Alexandre, como é que anda a situação lá no Hospital de Bom Sucesso, pouco mais de um mês depois daquele incêndio que destruiu parte do prédio 1 do complexo, causando a morte de 4 pessoas que tiveram de ser transferidas de emergência? Vocês do CIMED têm acompanhado este caso? Bom, os sindicatos médicos têm acompanhado sim, inclusive na última sexta-feira, nós dos sindicatos médicos, sindicatos assistentes sociais, sindicato dos enfermeiros, estivemos no Hospital Federal de Bom Sucesso para conversar com o diretor. Também nessa semana eu estive na superintendência, com o superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, enfim, o senhor Divério, e na oportunidade a gente conversou sobre a necessidade de voltar rapidamente ao funcionamento do Hospital de Bom Sucesso. Então, o diretor do Hospital de Bom Sucesso colocou o que para a gente? Está terminando o laudo, enfim, da vistoria para verificar a causa do incêndio. A gente ainda não teve acesso, a gente exige, né, os profissionais têm que ter acesso a isso, não só os profissionais, mas toda a sociedade, para saber as causas desse incêndio, um incêndio enfim, ele poderia ter sido evitado, né, porque já eram causas que estavam sendo alertados, a fiação, enfim. Ele informou que na próxima semana vai estar começando as obras no prédio 1, que foi o prédio atingido pelo incêndio. Os trabalhadores que foram transferidos agora momentaneamente, tão logo essa obra termine, vão ser realocados, né, no Hospital Federal de Bom Sucesso para recompor e voltar. Então, o Sindicato dos Médicos a gente vai acompanhar. A gente tem, enfim, feito pressão para que essas obras comecem logo. A gente sabe que aquele é um hospital de referência na região, enfim, numa via principal, Avenida Brasil. A emergência dele cobria boa parte daquela região de Bom Sucesso e outras regiões. Então é fundamental esse rápido estabelecimento. A gente tem conversado com os profissionais, com a direção, para acompanhar a situação, né? Enfim, a gente espera que esse hospital volte logo. Para encerrar, Alexandre, o prefeito Eduardo Paes anunciou na última semana o nome do médico sanitarista Daniel Sorans como futuro secretário de saúde do município. Como é que vocês do Sindicato dos Médicos receberam essa indicação, Alexandre? O Daniel Sorans tem condições de lidar com essa situação caótica da saúde do Rio de Janeiro? Bom, não é uma indicação que surpreendeu. Aliás, Daniel Sorans já havia sido subsecretário e secretário das gestões anteriores do Eduardo Paes, do prefeito eleito. Então não é algo que surpreende, né? Inclusive, ele vinha contribuindo com a formulação do programa de saúde, enfim, com as propostas que fizeram que o Paes seja vencedor, né? O Sorans, enfim, ele realizou, no momento que ele era subsecretário de atenção primária e depois secretário, foi uma das pessoas responsáveis, enfim, pela expansão da estratégia de saúde da família aqui no município do Rio de Janeiro, chegando a essa cobertura de quase 70%. Obviamente, isso é muito bom, né? Temos críticas e divergências quanto ao modelo que foi realizado por meio de organização social e depois chegaram diversos escândalos, enfim. Mas fato é que é algo importante e que com certeza é fundamental
nesse momento de combater essa pandemia por conta da Covid-19, né? Então ele promete recompor as equipes de saúde da família, enfim, e voltar a aumentar a cobertura. Isso vai ser fundamental não só para a Covid-19, mas para outras patologias que as pessoas têm, enfim, doenças crônicas, e a população do Rio de Janeiro precisa disso. A gente espera que isso não seja feito com base em organizações sociais, como foi feito anteriormente, né? A gente precisa de um plano de cargos, carreiras e salários. Tem outros locais que têm, enfim, que realizaram concurso, enfim, vários médicos, inclusive, do Rio de Janeiro migraram para Brasília, para Florianópolis, em busca de um plano de carreira, né? Valorização, concurso estatutário. Eduardo Paes e Soranz não fizeram na outra gestão, enfim, colocaram diversas questões, enfim, até falta de consenso, mas o que tem que ser feito é isso. O Sindicato dos Médicos apoia, luta por um plano de carreira para o município. A gente pressionou durante toda a gestão de Marcelo Crivella, também não fez, então Eduardo Paes sinaliza que vai fazer. Esperamos que de fato faça e que não fique na promessa como nos 8 anos anteriores, né? Bom, Daniel é médico de família, doutor em saúde pública, da Fiocruz, então é uma pessoa que tem conhecimento na área, né? Da saúde pública. Esperamos que faça uma boa gestão. Esses são nossos votos, mas certamente não concordaremos com nenhuma medida que precarize o trabalho dos profissionais de saúde e nem que terceirize, quarteirize a saúde, né? A gente defende um SUS que é 100% público, gratuito, enfim, de qualidade, com gestão pública, e não com uma gestão entregue a interesses e com privados e com uma difícil fiscalização, assim como ficou demonstrado nessa situação das organizações sociais no Estado, enfim, no município do Rio de Janeiro e no Brasil todo. Alexandre, eu quero te agradecer novamente por essa conversa aqui conosco no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar também um abraço. Eu que agradeço novamente o convite, desejo um bom dia a todos e um abraço. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!